Eu vou chamar a Priscila Yazbek, direto de Nova York, porque a mídia estatal do Irã negou que o país do persa vá participar de novas negociações com os Estados Unidos no Paquistão. Essa versão contradiz os relatos de fontes de Teherã, a CNN e o próprio presidente americano Donald Trump. Priscila Yazbek, explica pra gente, porque quando a gente tem informações de bastidor, e não são informações do governo norte-americano, são informações da cúpula de Teherã e do presidente norte-americano, isso indica que talvez seja uma narrativa dos iranianos e que, de fato, esse encontro vá acontecer. É isso, Uribe. Provavelmente essa é a principal tese, né? O que deve acontecer, mas os iranianos estão fazendo pressão nesse domingo. Boa tarde mais uma vez a você, a todos que nos acompanham. Como você disse, Donald Trump pela manhã fez uma publicação nas redes sociais dizendo que uma delegação americana seria enviada a Islamabad, a capital do Paquistão, para uma segunda rodada de negociações, mesmo local da primeira rodada de negociações que aconteceu no final de semana passado, mas sem avanços. E a Casa Branca também disse que, mais uma vez, a delegação americana vai ser liderada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Mas, depois disso, também informações que chegaram da mídia estatal do Irã disseram que essa versão de que uma delegação americana seria enviada ao Paquistão e que a delegação iraniana também participaria das conversas ainda não poderia ser confirmada nem descartada. A agência de notícias estatal Fars disse que fontes do governo iraniano disseram que o cenário para as negociações não é positivo e que, enquanto o bloqueio naval dos Estados Unidos continuar, o Irã sequer vai considerar uma segunda reunião. Outra agência, uma agência semi-oficial, a Tasnim, foi além e disse que o Irã não tem planos de enviar uma delegação a Islamabad enquanto o bloqueio americano for mantido. Porém, uma fonte que conversou com a CNN disse que sim, há perspectivas de que uma delegação iraniana seja enviada ao Paquistão na terça-feira, inclusive disse que essa comitiva seria liderada mais uma vez pelo chanceler iraniano, o Abbas Araghchi, e também pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf. Essas fontes que conversaram com a CNN do governo iraniano também disseram que os iranianos já esperam que na quarta-feira aconteça um anúncio simbólico de que o cessar-fogo de 2 semanas entre Irã e Estados Unidos vai ser estendido. Lembrando que esse cessar-fogo ele expira na terça-feira, e eles também disseram que, se tudo correr bem e Trump concordar, inclusive uma reunião entre Trump e o presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian, estaria prevista para acontecer no Paquistão para a assinatura de uma declaração conjunta de Islamabad. Mas é claro que nesse momento final de negociações, digamos assim, Uribe, pressões acontecem de ambos os lados, até que para que os países tentem colher ali uma condição mais vantajosa diante dessas negociações. E claro que essa situação toda do Estreito de Hormuz acaba também trazendo alguns impasses e uma tensão em meio a essas negociações. Na mesma publicação que o Trump falou sobre o envio da delegação americana, ele também acusou o Irã de violar totalmente o acordo de cessar-fogo ao disparar tiros contra navios no Estreito de Hormuz, e ele também disse que está oferecendo um acordo muito justo e razoável a Teherã e espera que o Irã o aceite. Caso contrário, os Estados Unidos vão destruir todas as usinas de energia e as pontes do país. Lembrando que na sexta pela manhã, Donald Trump anunciou que o bloqueio do Estreito de Hormuz tinha sido suspenso. Depois disso, o chanceler iraniano confirmou que o estreito teria sido reaberto. Lembrando que esse estreito é responsável pelo transporte de 1/5 do petróleo global, mas os iranianos disseram que, se o bloqueio naval dos Estados Unidos aos navios iranianos continuasse, que eles também iriam retaliar. E no sábado, então, a Guarda Revolucionária Iraniana anunciou novamente o fechamento do Estreito de Hormuz. Não há dados de embarcações que tenham passado pelo estreito neste domingo e, inclusive, a Marine Traffic, que é um site de monitoramento de navegação, informa que algumas embarcações que tentaram cruzar a hidrovia tiveram que retornar. Uma última informação, Uribe, os grandes impasses continuam sendo a suspensão do programa nuclear do Irã, com o Irã pedindo um prazo de suspensão de 3 a 5 anos apenas, e os Estados Unidos falando de um prazo de mais de 20 anos ou de um prazo indefinido, como defendeu Donald Trump, inclusive, na sexta-feira. E uma outra questão também, Trump disse que o Irã estaria disposto a devolver o urânio enriquecido que ainda está no subsolo iraniano, cerca de 460 quilos, e os iranianos negam
diriam que teriam aceitado essa exigência e também as outras exigências. Então, os impasses ainda seguem e um acordo para encerrar o conflito segue incerto, ainda que as expectativas sejam de que talvez essas conversas aconteçam nessa semana. Eu volto com você, Uribe.